ele lançou o seu manto sobre ele. Então vamos lá, Elias saiu de lá, nessa versão. Entenda, irmãos, que esse encontro é um encontro ironicamente divino. Eliseu, filho de Safate. Dá uma paradinha rapidamente, porque já estou na mensagem. Entenda que Eliseu nessa noite pode ser você. Entenda que nessa noite Deus quer fazer um convite especial a você. Sabe? Domingo passado eu preguei sobre o chamado. E eu confesso para vocês que a gente, quando vai ministrar, pelo menos o pregador, e aqui nós temos esse compromisso com a palavra, a gente não prega uma ministração aleatória, a gente procura cavar o coração de Deus. E Deus, incisivamente, o Espírito de Deus, tem ardido muito no meu coração de continuar falando sobre o chamado. Nós estamos no ano do alicerce, e nós precisamos alicerçar o nosso chamado, alicerçar o nosso ministério, não é? Então, hoje, eu quero que você se veja como Eliseu. Eliseu era uma pessoa comum. Ele estava ali, arando com 12 parelhas de bois, conduzindo a 12ª parelha. Elias, todos sabem que Elias era o quê, irmãos? Profeta. E lançou o seu manto sobre ele. Verso 20. Eliseu deixou os bois. Interessante isso. Você vai ver que isso não é tão fácil, porque isso faz parte da nossa vida. Ele deixou os bois e correu atrás de quem, irmãos? De Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. Isso também é extremamente difícil. E disse: então irei contigo. Em Lucas, no capítulo 9, especificamente, Jesus, ele vai ministrar, vai fazer um convite a alguém que estava acompanhando ele. E aí essa pessoa falou assim: deixa eu me despedir-me dos meus pais. Entendeu? Então você vai percebendo, irmãos, que a Bíblia, ela trabalha inversamente nas nossas prioridades pessoais. Diferente de Eliseu. Eliseu estava ali, no teu cotidiano. O profeta passa, lança, o texto deixa bem claro que ele deixa o que ele estava fazendo, ele deixa não somente o que estava fazendo, ele deixa os bois, ele vai se despedir, o profeta fala: vai, volte, e respondeu Elias: lembre-se do que fiz a você. Olha como isso, irmãos, é muito sério. Isso tem a ver com cada um de nós, que Deus fez. Eu quero que você comece a entender nessa noite que Deus não chamou você só para você ser salvo, só para você ocupar um lugar na eternidade, lá no céu. Enquanto esse dia não chegar, Deus chamou você para algo maior. Deus chamou você para servir a Ele. Olha, e aí Elias fala para ele: lembre-se, porque agora era uma transição entre ele despedir dos pais e retornar, porque o manto foi lançado. Era uma transição, e nós sabemos muito bem que nessa transição tem muita gente que desiste. Tem muita gente que desiste. E talvez você nessa noite seja essa pessoa, que um dia o manto foi lançado sobre você, a unção de Deus foi lançada, e você no meio do caminho, você desistiu. Verso de número 21. Eliseu voltou, cara. Você pode dar glórias a Deus por isso? Você pode dar glórias, irmão? Apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Todo profeta tinha um auxiliar, tinha um moço, né? Em algumas versões vai falar o moço. Elias não era diferente em Eliseu. Depois Eliseu teve Geazi. E o tema dessa mensagem, irmãos, é o chamado, parte 2. Né? E assim, irmãos, eu quero começar por uma coisa que faz parte da nossa vida, como fazia de Eliseu. Todos nós temos uma vida organizada. Bom, eu acredito. Organizada às vezes não no sentido que desejamos, organizada não no sentido que ainda esperamos, organizada ainda
talvez diante dos projetos ou sonhos que ainda não foram realizados, mas, independente disso, todos nós, de uma certa forma, temos uma vida organizada. E, diante dessa organização, todos nós temos algumas prioridades que são importantes para nós, como família, teu emprego, tua profissão, estabilidade financeira. Eu estou citando coisas que são prioridades e que, de certa forma, mexe muito com o ser humano. Família, cara, família é o nosso porto seguro, é a nossa base desde o nascimento. Profissão, quem não tem, procure ter. Posso ouvir um amém? Amém. Aqui também Semeando Vida ensina isso. Quem não tem, procure ter. Estabilidade financeira. Isso aqui então derruba muita gente. Relacionamentos. E projetos pessoais, irmãos. Isso faz parte das nossas prioridades. Se você disser que não, tem alguma coisa errada com você. Porque Deus não desconsidera isso. Isso faz parte, irmãos. Mas há momentos como esse que nós lemos, e eu falei semana passada que Deus intervém. Há momentos em que Deus intervém na nossa história. E aí eu vou para o chamado, e o chamado de Deus, ele vai, na verdade, reorganizar a nossa vida. Peraí, apóstolo, a minha vida está organizada, baseada em uma dessas prioridades que o senhor falou, como família, profissão, estabilidade financeira, projetos sociais. Essa é a nossa organização. Mas tem momentos que Deus, ele vai intervir, e só Ele pode fazer isso, irmãos, porque Ele é soberano. Nós cantamos a soberania dele agora. Nós cantamos louvamos aspectos da soberania dele. Deus pode tudo. Na soberania dele, Ele pode tudo, porque Ele criou todas as coisas. Ele mantém, Ele sustém todas as coisas. Ele sustém nossa vida nesse momento. Então Ele pode tudo realizar da maneira que Ele bem entende. Então, quando Deus, entenda isso, quando Deus, como interviu na vida de Eliseu, Ele pode reorganizar a nossa vida, mas não reorganizar mais a nossa maneira, mas a maneira dele. Se você está acompanhando aqui o nosso roteiro de mensagens, que tem saído desse púlpito, quarta-feira foi um dos aspectos, né, aqui, através da ministração da pastora Elisa, Deus está chamando esse ministério para uma grande responsabilidade. Deus está chamando você para atender o teu chamado. Deus está chamando você para algo maior. Então, se você ouvir a voz de Deus e você ficar insensível para isso, tem algo errado com você. E uma das coisas que possivelmente está errado é porque você não está ouvindo mais a voz do Espírito Santo de Deus. E Eliseu, o chamado, quando a gente olha para Eliseu, a gente vai percebendo que o chamado não é apenas, aqui tem um erro, tá? Aqui tem um equívoco de muitas pessoas. Nós pensamos que o chamado é só para realizar coisas, irmãos. Nós pensamos que o chamado é só para fazer algo. O chamado é muito mais sublime. O chamado não é somente isso. Eu anotei aqui, é para você se tornar alguém. Porque até aqui Eliseu, ele era alguém comum. Depois do chamado, ou melhor, no processo do chamado, porque o chamado tem um processo, tá, irmão? Ele é processual. Ele, depois desse processo, ele se tornou alguém. Ele se tornou um dos maiores profetas. Ele realizou o dobro dos milagres que seu antecessor, na verdade, o seu mentor Elias realizaram. E quem conhece a vida de Eliseu, depois que o manto foi jogado, ele não se afastou mais da vida de Elias. Em alguns momentos nós vamos ver Elias fala assim: eu vou até Betel, fica aqui. Ele: não, eu vou, fica aqui que eu vou para lá, eu vou para cá. Ele: não, eu vou. Então
Eliseu, quando eu partir, esteja atento, porque algo vai acontecer sobre tua vida. Então Eliseu, ele ficou ali até a partida, até o translado de Elias. E aonde o manto, aonde a unção reverberou sobre a vida dele. E aqui eu vou fazendo esse encaminhamento para você tornar, irmãos, que você tem que remover esse equívoco da tua vida. Ah, eu tenho um chamado, glórias a Deus, eu tenho um ministério, glórias a Deus, eu tenho um dom para exercer esse ministério, glórias a Deus, mas não é somente sobre isso. É para saber quem você vai se tornar em Deus. Jesus, quando passa pelo mar da Galileia, começando o ministério dele, lá em Mateus 4, a partir do verso 18, você vai observar isso. Jesus passa e aqueles homens, irmãos, como Eliseu, estavam extremamente ocupados com suas prioridades. Aqueles camaradas tinham famílias, alguns deles tinham suas empresas. Estavam ali, Jesus falou: ei, você, vem, segue-me. Você, segue-me. E você vai perceber, irmãos, que esses homens, apesar das prioridades deles, como eu e você temos, eles largaram tudo imediatamente e seguiram a Jesus. Então, quando Deus intervém na vida de alguém, irmãos, preste bem atenção. Como Ciro, Isaías 45, Deus chamou um rei chamado Ciro. Ele vai falar: Ciro, meu ungido. Ciro não era crente, mas Deus usou ele diante da soberania dele para realizar os propósitos dele. Então, quando Deus ele intervém na vida de alguém, como na minha, como na tua, e eu espero que a partir de hoje você atenda esse convite de Deus, sabe? A gente vai caminhar aqui nesse roteiro e você vai perceber que algumas resistências precisam serem quebradas em nós, irmãos, que estão internalizadas em nós. Então o chamado, Eliseu não estava, diferente de nós, Eliseu não estava como você está aqui no templo, ouvindo uma mensagem. Eliseu estava na 12ª parelha, junta de bois. Eu acredito que você sabe que é uma junta de bois, né? São 2 bois ali com aquele jugo, aquela madeira, para arar a terra. E preste bem atenção, irmãos. Quem tinha uma juntinha de boi naquele tempo já tinha uma condição financeira. A Bíblia vai dizer que ele estava na 12ª. Então, significa que ele era um camarada próspero e possivelmente rico, porque ele estava gerenciando, e naquele tempo era muito comum o patrão não ficar de braços cruzados, ele metia a mão também, como Eliseu. Estava lá na 12ª, direcionando, gerenciando o trabalho. Ele tinha uma vida estabilizada financeira. Ele tinha uma vida já cômoda, irmãos. Eu quero que você fique atento com isso, porque quando o manto foi jogado, e você leu comigo, ele largou tudo a partir de então. A única coisa que ele pediu foi para se despedir dos seus pais. E ele se despede, e diferente de muitas pessoas, ele volta para atender o chamado e seguir em frente. E nós vamos aqui percebendo que Deus chama pessoas no meio de uma vida comum, no meio de uma vida cotidiana, em meio aos seus afazeres, em meio à realidade da tua vida. Semana passada eu fiz menção disso. Você está aqui hoje e amanhã você já tem um roteiro para a tua vida a partir da hora que você acorda. Então Deus não vai chamar você quando você estiver totalmente desocupado. Quando eu olho para a Bíblia, Deus não chama pessoas desocupadas, Deus chama as pessoas ocupadas, irmãos, porque Ele é soberano. E quando Ele chama, e a gente prega, a gente ouve, a gente canta, acabamos de falar que Ele é o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Então quando Ele chama, irmãos, como Ele chamou Eliseu, e como nessa noite Ele quer te chamar, tirar você desse roteiro comum, dessa vida comum, pode ter a certeza, irmãos, que Deus vai gerar sustentabilidade na tua vida, sabe? Então o chamado acontece no meio do cotidiano, no roteiro da nossa vida.
mas ele começa a produzir uma transformação aqui dentro, ó. Sabe? Tem muita gente, irmãos, querendo atender o chamado por tantas coisas, talvez pela visibilidade das redes, a gente vê isso muito, talvez pelo status, eu quero ser pastor. Aqui no Ministério Semeando Vida nós ensinamos pastor, cara, é um privilégio ser pastor, mas pastor também, ele passa pelo processo, diferentemente de alguns, que mal converteu ontem, irmãos, sabe? Talvez você conheça pessoas e que não entende, e daqui a pouco quer estar aí, por aí, fazendo itinerância, pregando pela internet. É muito mais sublime o chamado. Eu não sou contra isso, mas o chamado começa aqui dentro. Ele precisa arder aqui dentro de você. Ele precisa provocar uma mudança radical aqui dentro de você, porque senão vai ser outra coisa menos um chamado. Ou você pensa que foi fácil para Eliseu largar tudo que ele tinha, se despedir da tua família e atender o manto profético? Não foi fácil, e não é fácil, e nunca será fácil, irmãos. Ou que seja, o que Deus está querendo dizer para você nessa noite: você tem um chamado, mas sair da onde você está, da rotina, do roteiro, do cotidiano, Deus sabe que não é fácil, mas você, ao atender esse chamado, primeiro, você precisa permitir que o Espírito Santo produza em você transformações radicais aí dentro de você. Eu não estou desconsiderando, irmãos, porque o contexto chamado do Eliseu, ele era um homem comum, ele estava estruturado financeiramente, já falei aqui, ele tinha 12 juntas de bois que indicam que ele era próspero, ele era um empresário, irmãos. Ele tinha estabilidade familiar. Você percebe que ele era um cara do bem, porque ele foi lá despedir dos pais, e naquele tempo quem fazia isso honrava a família, era um sinônimo de alguém que honrava a família, era sinônimo de alguém que tinha uma estrutura familiar, e ele vai fazer tudo isso. Ele tinha um futuro previsível, irmão. Ele era rico, ele tinha um legado familiar, ele tinha algo comum comigo e você. E aí nessa noite, até quando você vai dizer para Deus que você está ocupado, ocupada? Até quando você vai dizer para Deus que você precisa organizar a tua vida para poder atender o teu chamado? A gente vai levantando justificativas. Quando a minha vida estiver estabilizada financeira, talvez você diga para ele: foi fácil. Não foi não, irmão, porque diferentemente de você, ele largou tudo, ele largou a empresa, ele tinha uma vida organizada, mas entenda que Deus tinha um propósito maior na vida dele, como tem na tua, do que uma segurança previsível. É hora de você sair da zona do conforto, meu irmão. É hora de você parar de dizer que aqui está tão bom. Essa zona de conforto, essa segurança que você tem, é você que está produzindo, é você que tem um controle, mas você não está deixando Deus ter o controle total da tua vida. O chamado rompe com o que, apóstolo? A lógica da minha estabilidade humana. A apóstola falou aqui uns dias desses, irmão, quando eu fui atender meu chamado, eu era um homem bem sucedido, tinha uma empresa, e tinha 2 empregos públicos, e ainda tinha um freelance de quebra que me dava uma rentabilidade. Na época nem meu pastor entendeu porque eu abri mão de parte disso, porque ardeu em mim, irmãos. Houve uma transformação aqui. Eu me lembro até hoje, eu falei com o meu pastor, ele falou: Reinaldo, você é louco, você vai abrir mão de um emprego público, você vai abrir mão da tua empresa, você vai entregar a tua empresa. Eu falei: como eu vou ser pastor? Como eu vou atender o meu chamado? Talvez você veja isso como irresponsabilidade. Eu vejo na perspectiva divina que Deus chama, Ele não só capacita, mas Ele traz a sustentabilidade, irmãos. Deus, quando chama alguém, Ele não deixa faltar nada. Se você olhar o manto profético, todos os profetas, Elias, Eliseu, em alguns momentos eles passaram até mesmo
por provações financeiras, mas sempre no final Deus trazia o sustento. Então talvez hoje a tua vida está tão organizada, tão segura, que você não coloca ela na perspectiva divina. Você não deixa Deus, eu quero atender meu chamado, mas se eu atender meu chamado vai faltar aqui. Não vai faltar. Não vai faltar, irmão. Talvez você seja aquela pessoa que vai dizer que não tem tempo. Você tem tempo sim. Você tem tempo. É porque você está controlando tudo. A tua maneira, a tua lógica, de acordo com a estabilidade humana. E assim, irmãos, o chamado de Deus, ele vai encontrar um meio na tua rotina, na minha rotina. É quando tudo está caminhando. Isso aqui, ó, Eliseu estava trabalhando. E detalhe, ele não estava procurando um ministério. Estava ali normal, irmãos. Isso é uma prova que Deus tem um chamado na vida de todo mundo. Você está entendendo? Talvez você nunca se viu atendendo um chamado de Deus, mas nessa noite tenha certeza, Deus tem um chamado específico na tua vida. Ele estava ali trabalhando, acho que nem passava na ideia dele, não, assim, irmãos, de imediato a gente pensa assim. Mas é lógico, quem não conhecia Elias, o grande profeta, é lógico que quando Elias passa naquele dia ali, ele percebe que Elias estava naquele ambiente, naquele espaço, naquele território, e quando lança o manto, ele percebe que a vida dele não poderia continuar mais de acordo com o roteiro que ele tinha programado. E muitas vezes, irmãos, estamos tão focados em manter a nossa vida organizadinha, que esquecemos que Deus pode não somente intervir, mas mudar a direção, o roteiro da nossa história. E aqui eu vou para um campo da emoção humana. Aqui vai mexer com a tua alma, tá? Porque no campo da emocionalidade o chamado vai gerar surpresa, o chamado vai gerar expectativa, e o chamado vai gerar uma ruptura interna aqui. Tá? O chamado, ele mexe com esses três aspectos na alma do ser humano. Muitas vezes você fala, Deus tem um chamado, tem, querido. Pode ter certeza a partir de hoje. Não importa a tua origem, não importa o que você fez, não importa quem você é hoje, não importa se você é considerado ou desconsiderada, Deus tem um chamado. E quem chamou foi Ele, não foi ninguém, irmãos. Você pode dar glórias a Deus aí, irmãos? Então o chamado, irmãos, ele gera também uma transição de identidade. Lembra? Não é só um chamado para servir, mas para você se tornar alguém maior. Que tem um legado, né, cara? Você vai passar atendendo o chamado, mas você, através do teu chamado, você vai deixar um legado. A pergunta é, como você vai ser lembrado? Tomara que... Mas como você vai ser lembrado hoje? A Bíblia vai dizer que teve um homem que morreu sem deixar saudades, porque ele não deixou legado nenhum. Ele passou de passagem. Você não pode ser essa pessoa que vai passar pela vida de passagem. Você não pode ser essa pessoa que se tornou a igreja, atendeu, sabe? Entregou a tua vida e somente isso. E que tem um lugar para cultuar, mas e teu chamado? Onde você entra no cenário de Deus? Né? Então, o chamado, ele não consulta a agenda da nossa zona de conforto. Deus está reprisando muito isso, zona de conforto. Por quê? Porque o Espírito Santo está falando que tem muita gente na zona do conforto, porque não tem risco, tudo é previsível. Mas Deus está chamando você, e quando Deus chama, Ele quer dizer para nós que o manto, ele vai representar sobre nossas vidas, como representou na vida de Eliseu, a transferência de um grande propósito. Eu não sei, irmão, se você um dia, ou você ultimamente, se você de fato tem ouvido a voz de Deus, você tem parado para refletir sobre isso. Por que você está aqui? Na verdade, eu vou me aprofundar mais.
por que você ainda está aqui. Você já parou para pensar que tem pessoas que chegam a trocentos anos e a existência dela não traz a revelação do mover de Deus? Aí talvez você pergunte, puxa vida, alguém que servia a Deus, talvez você conheça, ele foi embora tão cedo, ao contrário de alguém que tem uma vida longeva e nunca serviu a Deus, e ele continua aí, irmãos. Deus é sábio, e ele não é só sábio, ele é justo. A Bíblia vai dizer que aquele que muito recebeu, muito será cobrado. Então, se você está aqui ainda, você pode dar glórias a Deus nessa noite, irmão? Celebre isso, celebre tua vida, mas entenda que existe um propósito divino sobre a tua vida. Esse propósito tem nada a ver com você. Esse propósito, na verdade, não é sobre você. Esse propósito é divino. Porque o manto, irmãos, ele vai simbolizar. Eu quero que você entenda isso, porque a gente vai caminhar. O manto, quando Elias lança o manto sobre a vida de Eliseu, ele simbolizou uma autoridade espiritual, a continuidade de um propósito. Porque naquele tempo, quando um profeta saía do cenário, outro se encaixava. Elias saiu, entrou Eliseu. O manto profético tinha que continuar. A obra de Deus, ela tem que continuar, irmãos. Então você está aqui hoje, e se você entende que Deus está te chamando, se Deus está te chamando porque tem um propósito, mas não somente isso. Deus quer, o Espírito de Deus, através de você, gerar um legado que chame mais pessoas, sabe? E se assim Deus quiser, irmãos, que continue o propósito que Ele começou através de você. Então olha, que nunca realmente de fato foi sobre o nosso roteiro de vida. A responsabilidade ministerial, o legado, o chamado, irmãos, na verdade não é nunca sobre nós, é sobre aquilo que Deus deseja continuar fazendo nesse mundo. Semana passada eu fiz menção sobre isso. Deus quer realizar proezas, quer realizar muitas coisas, mas Ele não vai usar um poste, Ele não vai usar coisas inanimadas. Deus quer usar você, irmão. E nessa noite eu quero dizer para você que o manto representa algo maior do que sua vidinha pessoal. O manto, emocionalmente, ele gera conflito interno, permanecer naquilo que é conhecido. Lembra de Abraão? Sai da tua terra. Estava tudo ali tranquilo em Harã. Aí Deus chama ele para algo desconhecido. E é assim, irmãos, atender o propósito, o chamado de Deus. É atender algo que a gente não conhece. É sair realmente, de fato, da vida organizada e previsível e viver o script, o roteiro divino. Dá medo. É arriscado, é aventuroso. Mas Deus está no controle, porque quando Deus chama alguém, Ele está lá na frente, irmãos. Posso ouvir um amém? Então permanecer emocionalmente é avançar no desconhecido, porque o chamado, ele nos coloca diante de decisões entre segurança e propósito de Deus. Ou eu fico na minha vida seguro, e eu não vou dizer arriscar não, irmão, porque quando você atende o chamado de Deus, não é risco, é segurança, porque Deus garante o chamado. Ou então você, nessa noite, você decide ficar aqui na segurança ou atender o propósito de Deus. É uma decisão, há um convite. Eliseu precisou também, irmãos, encerrar uma coisa que cria resistência em nós. Ele precisou encerrar os ciclos. Os ciclos, ele matou os bois, ele queimou o arado, e isso traz um simbolismo na nossa alma. Isso tem a ver, irmãos, com a nossa emoção. Você sabe muito bem que a nossa emoção, ela muitas vezes nos trai. O coração do homem é enganoso. Mas pare para pensar por que ele fez isso. Eu vou abrir um parênteses. Quantas decisões que você tomou, e agora eu estou falando em relação a Deus, porque Deus está falando do teu chamado, Deus está falando do propósito que Ele tem na tua vida. Quantas decisões que você tomou em relação ao teu ministério, teu chamado, e você revogou isso, você adiou, você decidiu voltar para trás. Reflita nisso, sobre esse aspecto nessa noite, porque ele foi lá, queimou. Por que ele fez? Ele eliminou
Quando Ele queima tudo, irmãos, Ele eliminou toda a possibilidade dele retornar para a vida dele. Não tinha mais como. Porque se ele chega em casa, pai, toma aqui as 12 juntas, eu sou o herdeiro da fazenda, ó, eu vou lá, eu vou atender o manto profético do profeta, se dá algo errado, vê se isso não tem a ver com a gente. Eu tenho uma segurança, eu tenho uma previsibilidade, eu tenho uma vida organizada, mas não é assim que Deus trabalha. E Eliseu entendeu que o chamado, irmãos, não é momentâneo. Quando Deus chama alguém, quando Deus chama você, não é algo momentâneo, é algo para sempre, é algo que vai reverberar nessa terra e vai reverberar na eternidade. Então não tem como voltar ao ponto que você era antes. Por isso que Jesus falou, quem mete a mão no arado, quem começa a me servir, quem começa a atender um chamado, quem começa a atender o teu ministério e tirar a mão do arado, não é digno de entrar no meu reino. É uma coisa muito séria o chamado. Mas não pegue essa mensagem e justifique para você continuar aonde você está até hoje. Essa mensagem está chamando você a responsabilidade de você assumir o teu chamado. Ele não deixou um plano B, irmãos. Ele encerrou um ciclo anterior. Não tem como voltar mais, irmãos. Quando Deus chama alguém, é algo inegociável. Eu vou se der certo. Irmãos, Deus quando chama alguém, Deus garante. Posso ouvir um amém, irmãos? Muitas pessoas não estão avançando, não avançam no chamado, porque ainda estão mantendo vínculos emocionais com a antiga identidade. Se eu fosse manter meus vínculos com quem eu era antes, eu não estaria aqui, irmãos. Eu não estou falando de novo, não só de fato de estar no púlpito ministrando a palavra, está aqui servindo a Deus como igreja. Eu não estaria aqui. Porque meu vínculo, a minha identidade anterior não tinha nada a ver com isso. Então é hora de você romper esse ciclo. Porque na minha família ninguém serviu a Deus, seja o primeiro, seja a primeira a servir a Deus. Vão te chamar de louco, como meu pai me chamava, mas é assim mesmo, vão te perseguir, mas é assim mesmo, mas siga o roteiro que já foi escrito desde quando você nem era, como a Bíblia fala, você nem era, você estava sendo formada no útero da tua mãe. Siga o roteiro de Deus, siga em frente, irmãos. Muitas pessoas estão fazendo isso, querem viver o novo, sem abrir mão do velho, porque o velho dá segurança, o velho é previsível, o velho está bom demais, mas o que está bom para você está ruim para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não quer que você continue vivendo os ciclos repetitivos anteriores. Deus tem coisas novas para você. Apóstolo, o que eu faço? Como a apóstola diz, vem com fralda, mas vem, querido. Rompa em nome de Jesus. O chamado vai exigir de você despedidas. Você sabe que você precisa se despedir de coisas na tua vida que ainda faz parte do teu ciclo anterior, que ainda faz parte da tua identidade que você tinha. Se alguém está em Cristo, nova criatura, eis que se fez o quê? É por aí o caminho, cara. Aí você só olha para esse aspecto da salvação. Estou salvo, estou garantido, mas não é só isso. Deus está contando com você. Toque essa pessoa. Não olhe com olhar de profeta para ela não, tá? Mas toque nela e fala assim, Deus está esperando você. Volte para ela e fala assim, até quando você vai resistir o chamado de Deus? Entendeu, irmão? Então romper com os ciclos anteriores é romper com mentalidade antiga. É romper com identidades antigas, dependências emocionais, necessidade de ter controle de tudo. Talvez você seja essa pessoa que gosta de ter o controle de tudo. Não, nada passa fora do meu script, até um i, um pingo, uma vírgula. Ei, não é assim que Deus trabalha quando Ele chama alguém e quando esse alguém atende a chamada dele. Só você olhar para a Bíblia, irmãos.
Jesus, a Bíblia vai dizer, Lucas vai dizer, que Jesus vai falar que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a tua cabeça. Jesus, o tempo todo, ele não andava no roteiro da previsibilidade, da organização humana. Ele era o tempo todo dependente do Pai. Por isso que ele atendeu o chamado dele integralmente. Enquanto você achar que você tem o controle da tua vida, você nunca, jamais poderá atender o chamado de Deus. Nunca. Porque você é aquela pessoa. Não, eu sou assim. Se organizado é uma coisa, irmãos, mas tirar da mão o controle que só ele tem é outra coisa. Então, irmãos, por último, o chamado vai exigir de você, isso aqui é muito sério, muito profundo, que você reorganize as suas prioridades. Lembra, comecei falando, projetos sociais, família, estabilidade financeira, ninguém vive sem isso. Mas você vai ter que, a partir de hoje, reorganizar isso para atender o chamado de Deus. Porque senão, irmãos, essas áreas que são prioridades, elas podem ou estão se tornando obstáculos para você servir a Deus. Eu só vou servir a Deus quando minha mulher caminhar comigo. Comece você. Só vou servir a Deus quando meu marido. Comece você, mulher. Só vou servir quando meus filhos, quando meus pais. Comece você, filho. Eu só vou servir quando minha empresa estiver organizada. Comece você. Eu só vou atender o chamado quando eu arrumar um emprego. Comece você. Eu só vou atender quando Deus liberar os sonhos sobre a minha vida. Não é assim que Deus trabalha. Saia da tua estabilidade e deixa Deus gerenciar a tua vida por completo. Por completo, integralmente. Eliseu pede para se despedir dos pais, ele honra a sua história, mas ele não negocia o futuro do teu chamado. Ele não negociou, querido. Ele honrou os pais porque fazia parte da cultura daquela época. Ele honrou a história, mas quando ele queima tudo, ele decide não negociar o futuro do chamado dele. E eu quero abrir um outro parênteses aqui. Você pode conquistar coisas, você pode projetar coisas. Eu estou pedindo a Deus uma mensagem em Isaías 32:8. O nobre projeta as coisas nobres, porque nós estamos aqui para conquistar, irmãos. Nós estamos aqui para estar na cabeceira, na vanguarda das conquistas. A Bíblia vai dizer que o melhor dessa terra pertence à igreja. Tá? Nós estamos aqui nesse encaminhamento, mas não podemos abrir mão do chamado. Não podemos abrir mão do ministério que Deus deu. Não podemos abrir mão dos dons espirituais e ministeriais que Deus nos deu. Você pode conquistar até o mundo, mas você tem que alinhar o mover, a boa, perfeita e agradável vontade, primariamente sobre tudo isso. Quando eu olho para Daniel, eu vejo isso. Quando eu olho para José no Egito, eu vejo isso. Foram homens que alcançaram proeminência, foram homens que foram prósperos, mas não abriram mão do chamado deles. Então tem muito crente confundido. Eu atendo a minha vida pessoal ou o chamado? Conflito, olha, ruptura, falta de ruptura. Não romper com ciclos. Tem muito crente falando que não tem tempo, que você tem tempo. Tem muito crente falando, não, tem que ajustar. Pare com isso a partir dessa noite, em nome de Jesus, irmãos. Quem vai ajustar a tua vida, quem vai reorganizar a tua vida e te dar uma segurança para o futuro é Deus, não é você. Não é você. Eliseu, quando fez isso, ele demonstrou uma coisa que está faltando em muita gente. E talvez em você, maturidade espiritual. Que é diferente de você ouvir e praticar. É diferente de você saber e não obedecer, irmãos. Ele tinha maturidade espiritual. Por isso que eu conjecturo que ele já tinha ouvido falar do profeta. Porque naquele dia, irmãos, onde o profeta chegava, todo mundo, algo vai acontecer. Lembra de Samuel, quando chega na casa de Davi? Quando Samuel chega na cidade, todo mundo falou, algo de Deus vai acontecer.
Então, quando naquele dia, naquele espaço, onde ele estava ali, trabalhando na rotina, como eu e você, numa segunda, talvez numa terça, numa quarta, lavrando a terra, aí eu penso que ele já sabia que Eliseu estava por aí. Opa, o homem de Deus está aí, vai acontecer alguma coisa. Como nessa noite, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Exu está aqui, procurando acessar tua mente, teu coração, teu espírito, procurando acessar você para dizer essas verdades espirituais, dizer que você é importante no roteiro dos céus, dizer para você que você não está aqui apenas de passagem, e dizer como o cantor fala, deixa a minha vida me levar. Não, você veio aqui cumprir um script, um roteiro, você veio aqui abrir mão da tua história pessoal para cumprir a história, o roteiro do céu que foi liberado sobre a tua vida. Então, resumidamente, de fato, não é sobre você. O chamado não vai desprezar vínculos. Lembra? Eu vou ter que abrir mão da minha família? Não. O chamado não permite que os vínculos impeçam o propósito. Eu abro outro parênteses aqui, irmãos. Talvez você está considerando na tua prioridade coisas que são maiores do que o teu chamado. E se você é essa pessoa que está fazendo isso, essa sua prioridade virou um ídolo para você e você não sabe. Você está entendendo, irmão? Está um silêncio. Eu sei que é reflexivo. Eu sei que é profundo. Se você não entendeu, eu vou melhorar. O que você precisa largar hoje para atender o chamado de Deus? Se a tua resposta for convincente e transparente, e você não consegue, é que você ainda não percebeu que isso se tornou um ídolo na tua vida. E ídolo é tudo aquilo que tem mais importância do que o agir e o mover de Deus na minha vida. Então pare, seja reflexivo, mas seja verdadeiro. E não me dê uma resposta, dê uma resposta ao Espírito Santo, porque quem não define prioridades, vive, dividido internamente. Tenha ânimo dobre, lembra? Um ânimo dobre, porque a divisão, ela provoca ansiedade, culpa, frustração e sensação de você estar atrasado espiritualmente. Aí vê se em alguns momentos você se sente culpado. Eu queria servir tanto a Deus, mas não posso. Você pode. Depende das suas prioridades. E você começou aqui ouvindo nessa noite que as principais prioridades da nossa vida, família, estabilidade financeira, etc, etc, elas não podem impedir você. Eliseu é o simbolismo disso. Ele rompe com tudo naquele dia. E aqui, irmãos, Eliseu deixa de ser conhecido como você é conhecido hoje. Como as pessoas se conhecem hoje. Eliseu era conhecido como... Qual o nome mesmo de quem cuida da terra? Agricultor. Ele era conhecido como fazendeiro, um agricultor. Até aquele momento, lembra? O chamado não é apenas para servir, é para você tornar alguém maior. Aí, apóstolo, que isso? Mexeu com ostentação? Não, nem isso. Tornar você algo maior no reino. Ser um representante de Deus aqui na terra. As pessoas olharem para você e ver Deus na tua vida, ver alguém atendendo o chamado de Deus. Então até aquele dia ele era conhecido como um fazendeiro, um agricultor, mas aí o chamado dele alterou a vida dele, deu uma direção de vida, sabe? Deu responsabilidade a ele e deu uma coisa que falta em muita gente, percepção de si mesmo. Existe a identidade antiga, como as pessoas te conhecem hoje, e existe a identidade que Deus te deu. Quem está entendendo aí, irmãos? Porque se você não definir isso, gera ruptura,
gera divisão em você, oscilação almática, tua alma fica dividida. E aí, quem eu sou? Eu deixo de ser o Reinaldo, o psicanalista, o psicólogo, não sei o que, ou o apóstolo que Deus me deu um nome, chamou com um chamado específico para atender o reino dele. Nós ficamos, irmãos, mas é necessário você definir qual é a tua identidade, porque Eliseu, a partir daquele momento que ele recebe o manto profético, ele queima junta de boi, ele despede da história dos teus pais, ele redefine a identidade dele, a identidade que os céus já havia liberado sobre a vida dele, antes dele nascer, como Deus, o Espírito de Deus fez comigo e fez com você, querido. Ele rompeu com isso. Só que muitos querem viver o chamado. Muitos querem viver o chamado sem a transformação dessa identidade. Eu tenho chamado na igreja. Na faculdade eu sou outra coisa qualquer. Tem alguém? Lá na faculdade, irmão, todo mundo sabe fazer faculdade. Crente fazer faculdade não é fácil. Mas lá na minha turma, é o pastor, é o reverendo. Se eu chegar na cantina lá, tem colega até que paga água com gás para mim. Não, o senhor é pastor. Porque a minha identidade é essa, cara. A minha identidade não é mais anterior, é do reino. Não importa o ambiente que eu esteja, não importa quem está, a minha parte. O meu desejo é agradar quem me chamou, não agradar homens, irmãos. Então, eu quero chamar você para essa responsabilidade. O chamado não é para você acrescentar nada à tua vida antiga, mas o chamado é apenas uma reconstrução de vida. Quero convidar você para ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé essa noite, em nome de Jesus. Nessa noite, irmão, você precisa romper com expectativas familiares. Eu vou repetir aqui, e se você tiver coragem, você vai dando glórias a Deus. Nessa noite você precisa romper com expectativas familiares. Você precisa romper com estabilidade financeira. Está fraco esse negócio. Tem muita gente em dúvida. Tem muita gente com a alma dividida, mas vou repetir o roteiro. E aí você define aí. Você que tem que definir. Nessa noite Deus quer que você rompa com as expectativas familiares, com a estabilidade financeira, com medo de perder relacionamentos, com medo de não dar certo. Sabe que o chamado, a primeira coisa que o inimigo coloca aqui, não vai dar certo. Já pensou se Eliseu pensasse nisso? Ele realmente deixaria guardadas as 12 juntas de boi. Papai, eu vou, mas se não dar certo, meu futuro está garantido. Então essa é uma noite de reflexão, querido. Eu quero que você curve a sua cabeça. Você toque o teu coração e você reflita sobre a tua história de vida. Apóstolo, eu vim aqui ouvir uma mensagem que traga o direcionamento de Deus para a minha vida. Talvez você é aquela pessoa que precisa de uma cura familiar. Talvez você é aquela pessoa que precisa de um milagre na vida financeira. Talvez você precisa de um milagre na vida relacional com teu esposo, esposa, com filhos, ou nos relacionamentos afetivos, sentimentais. Eu não sei qual é legitimamente a sua necessidade. Mas entenda, irmãos, entenda que Deus tem tudo isso para você. Você pode e tem direito, como filho de Deus, de conquistar todas essas coisas. Mas Jesus, ele deixa uma palavra que nos faz refletir nessa noite.
de que adianta um homem conquistar o mundo inteiro. E quando a gente ouve Jesus dizer isso, a gente pensa que é só conquistas, só riquezas. Não, Jesus está falando de uma vida segura, de uma vida estável, uma vida previsível, uma vida controlada por nós. Por exemplo, amanhã começa uma nova semana, você já tem um roteiro de segunda até sexta. Mas não é sobre isso, é algo muito mais sublime. Não é conquistar, sonhar, se projetar. Deus, de fato, Ele já tem tudo isso como uma realidade para cada um de nós. Mas tem algo muito mais sublime, muito mais valoroso, que é o chamado do reino de Deus sobre nossas vidas. Esse mundo, a começar da tua casa, a começar da onde você mora, onde você trabalha, as pessoas que Deus vai enviar até você, as pessoas que vão se relacionar com você, entenda que se você atender o teu chamado, a vida dessas pessoas, a tua família, a tua casa, pode mudar, irmão. A história das pessoas pode mudar através de você. O Evangelho de Deus é o chamado da renúncia. É abrir mão de você, dos teus desejos, da tua vontade, para servir o reino de Deus. Já pensou se os 12 apóstolos não atendessem o chamado? Já pensou se Moisés não atendesse o chamado? Já pensou se José lá no Egito, depois de anos a fios, ele encontra os seus irmãos, e seus irmãos descobrem que ele era um homem poderoso na terra de Faraó, e pensaram: agora meu irmão, nosso irmão vai nos matar. E José libera uma palavra profética dizendo: não foi por causa de vocês, tudo isso aconteceu. Eu vim para uma terra estranha para cumprir um manto profético sobre nossa casa, sobre a história do nosso povo. É assim que Deus faz, querido, quando você decide sair da tua segurança, da tua zona de conforto. Deus vai surpreender você. Você viu nessa noite que o chamado, ele nos surpreende. O chamado cria expectativas em nós. O chamado deixa-nos até certos pontos ansiosos. O chamado até mesmo porque ele é desconhecido. Lembra? Abraão sai e vai, que eu vou te mostrar. Ele nos deixa com medo. Mas tenha certeza, meu amado e minha amada, nessa noite, que quando Deus chama, querido, pode ter certeza que Ele vai cuidar totalmente de tudo na tua vida, tudo. Então esse é o momento agora. Deus já falou, e Ele agora se torna profético para você. E eu falei para você no início da mensagem que Deus tinha um convite para você nessa noite. Deus está aqui, irmãos. O Espírito de Deus está aqui e quer lançar o manto profético sobre a tua vida. Agora você não precisa somente crer, você precisa vibrar com isso. Você precisa acreditar. A única pessoa que tem que acreditar é você. Eu consigo olhar para Eliseu naquele dia. Cara, eu acho que eu vi Eliseu como muitas vezes a gente aqui no louvor dançando, quando Eliseu pega e joga a capa. Meu irmão, algo reacendeu dentro de Eliseu. Você viu aqui, algo transformou radicalmente dentro dele, irmão, que ele teve um encontro com Deus através do profeta naquele dia, e ele foi lá, profeta, deixa eu só me despedir. Foi lá, voltou, fez uma churrascada, despediu tudo, realinhou a vida. Ele decidiu, querido. E você nessa noite? Apóstolo, eu esperava uma palavra de salvação evangelística. Deus está falando com você também, através da salvação, no teu chamado. O teu chamado é responsabilidade tua, querido. Deus te deu o teu ministério, Deus te deu o dom, Deus te chamou, é teu. Vibre com isso, celebre esse chamado, vá para o desconhecido. Apóstolo, eu não sei, vai dar certo sim, porque quem chama, ele vai à frente. Deuteronômio 31, verso 8, eu sou aquele que vou à frente, eu preparo, eu aplano os caminhos tortuosos. Deus chama e prepara o terreno da chamada. Deus lança o manto e Ele garante o chamado, querido. Então nessa noite, em nome de Jesus,
Se prepare para você voar. Apóstolo, se prepare, querido. Se você está entendendo que você agora está no manto profético, se prepare, porque Deus vai renovar você. Se você estava desistindo, pensando em abandonar, o Espírito de Deus vai renovar você. Se você não entendia muita coisa sobre o chamado, só atenda, querido, só atenda e fale: Espírito de Deus, eis-me aqui, eu recebi uma palavra, eu já não sei de mais nada, mas eis-me aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.